Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Flash News da BMC, o programa que vai trazer o que há de mais quente no mercado durante a tarde. Meu nome é Rafael Lara e estaremos juntos para comentar sobre esse mercado que não deu folga para a gente nessa estreia do Flash News, né? As ações norte-americanas, por exemplo, hoje sofrendo bastante, principalmente depois que a DeepSeek, né, o assunto do momento, uma startup de 1 ano, revelou uma capacidade impressionante. Ela apresentou, gente, um modelo de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, chamado R1, que tem todas as habilidades familiares, operando a uma fração do custo dos modelos de IA populares da OpenAI, como Google ou Meta. E por isso, as ações de tecnologia dos Estados Unidos foram atingidas nesta segunda-feira. A Nvidia, que é a principal fornecedora de chips de IA, viu suas ações despencarem no pregão de hoje mais de 10%. Já a Meta e a Alphabet, que é a empresa controladora do Google, também caíram acentuadamente, assim como Marvell, Broadcom, Palantir, Oracle e outras gigantes da tecnologia. E isso, obviamente, fez o mercado norte-americano despencar, né? O mercado de ações que é mais amplo, tem as ações ali de tecnologia constituindo uma fatia significativa do mercado, né? A tecnologia constitui cerca de 45% do S&P 500, na cesta de 500 ações lá dos Estados Unidos. E para comentar sobre todo este assunto, eu estou aqui hoje com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Grande Sidney, muito tempo que eu não lhe vejo. Sidney, seja muito bem-vindo a essa estreia aqui do Flash News. Que honra tê-lo e já chega chegando. Me conta um pouco o que você está achando desse mercado norte-americano. Poxa, é uma honra para mim, realmente já ter um tempo aqui e agradeço novamente aí o convite. Então, o mercado hoje ele está basicamente reagindo a tudo isso que você comentou anteriormente, né? Essa proposta ela realmente ameaça diríamos que o monopólio e o domínio como um todo dessa área de tecnologia em uma temporada, em um momento em que muito se fala sobre inteligência artificial e até a nossa vida do dia a dia acaba dependendo muito, a gente acaba ficando muito dependente disso, né? O mercado norte-americano ele descola, né? Na realidade, o mercado brasileiro ele acaba descolando um pouquinho aí do mercado norte-americano, o mercado brasileiro, que tem uma relação muito mais próxima com empresas relacionadas a commodities, por exemplo, e aí tem essa diferenciação entre bolsa brasileira subindo e lá fora a gente tem esse movimento de queda. Vale lembrar que todo esse contexto de inteligência artificial ele tem uma importância muito grande, principalmente neste momento dessa relação meio turbulenta entre China e os Estados Unidos, em um momento em que a China acaba sofrendo, nem que seja ameaças, né? Mesmo que seja aí uma série de ameaças por parte de Trump, que é o novo presidente ali dos Estados Unidos, que tem essa relação meio turbulenta ali com a China e tem recorrentemente se posicionado aí de uma forma contrária às relações comerciais, principalmente no que tange ao setor de tecnologia da China com os Estados Unidos. O mercado brasileiro ele também acabou sofrendo bastante recentemente com todas aquelas ameaças ali por parte de Trump relacionadas, por exemplo, a novas tributações, novos tributos relacionados à importação, e o setor de tecnologia é de fato um setor estratégico em um contexto mundial e principalmente ali quando a gente fala dos Estados Unidos. E aí, esse contexto todo da R1, ela acaba ameaçando, como eu disse anteriormente, esse domínio de tecnologia norte-americana, que inclusive é utilizada aí ao redor de todo mundo. Em um momento de sanções, a gente começa a ter uma possibilidade muito mais real de um domínio por parte da China ali no setor de tecnologia mundial. E isso, obviamente, acaba representando uma ameaça direta a todo esse monopólio, né, da principal potência econômica que nós temos, que é os Estados Unidos. Exato, né, Sidney? É muito interessante até esse anúncio da DeepSeek, né, essa startup. Ela anunciou, gente, que esse modelo, eu estava lendo aqui, ele tem um custo inferior a 6 milhões de dólares e foi desenvolvido em apenas 2 meses. Ou seja, foi um gasto muito menor do que o exigido pelo pessoal dos Estados Unidos, né, pelos concorrentes ocidentais, e também um prazo muito menor, né, em 2 meses. Ou seja, até onde esse pessoal pode chegar, né, até onde a China vai dominar em todo esse embate. Você acha que isso pegou o pessoal, como diriam lá em casa, né? Pegou o pessoal de calça curta ou assim, falou assim, pô, peraí, meu monopólio não é tão forte assim? Eu acredito que sim, né? Vale até acrescentar também que um dos grandes pontos é que o código em si, parcialmente, ele é aberto. Então, ele está sendo
tem todo esse debate aí em relação a ele ser aberto. Isso, obviamente, que representa uma ameaça adicional, considerando que nós temos inúmeras pessoas ao redor do mundo que estão envolvidas aí em processo de tecnologia, desenvolvimento relacionado a essa inteligência artificial. Isso só tende a beneficiar a própria R1 ali. E aí, isso tudo causa justamente essa estranheza, lembrando justamente que, como a gente tem o próprio GPT, ele é fechado e tem todas algumas regras que, inclusive, vêm ali da própria regulamentação, e o mercado ele olha sem dúvida para isso. Então, realmente pegou, como você disse, de calça curta e todo o setor de Uhum. tecnologia. E especificamente falando da própria Nvidia, quando a gente fala de inteligência artificial, ela acaba exigindo um poder computacional muito grande, que foi uma das grandes coisas que fizeram a Nvidia em um momento até mesmo de crise mundial em relação à própria renda variável, em boa parte dos papéis, a Nvidia ela se destacou com uma crescente, um grande destaque aí de alta, justamente por conta de uma demanda esperada que ela tende a ser proveniente da área de inteligência artificial. E aí, se você vem de uma empresa fora dos Estados Unidos, que inclusive traz uma solução inovadora, de que, poxa, não precisaremos de um poder computacional tão grande. NVIDIA acaba sendo uma das maiores impactadas, né, porque trabalha ali com essa parte dos hardwares que estão relacionados à própria inteligência artificial, chips e tudo mais. E aí o mercado olha do tipo, poxa, então eu consigo um produto melhor e com custo menor, como você mesmo disse, isso sem dúvida representa uma ameaça muito grande e pegou boa parte dos Estados Unidos ali, do pessoal, né, da área de tecnologia, embora já, obviamente, que monitoravam essa questão, pegou eles ali de uma forma com um quê de surpresa. E, de fato, isso daí ainda vai dar muito assunto para se falar nos próximos capítulos, nos próximos meses aí, veremos até onde isso de fato vai. Exatamente, eu fico até pensando, né? O Trump, a primeira viagem dele como presidente dos Estados Unidos foi para a China. Então, já chega lá, a China, olha o tanto que a China e os Estados Unidos eles voltaram a ficar no seu holofote para economia, para mercado financeiro. O Trump assume como presidente dos Estados Unidos na posse, ele já dá uma declaração forte que iria pegar no pé dos chineses, né? Que iria acabar toda a situação, né, de que a China estaria explorando os Estados Unidos, que agora iria ser ao contrário. Aí ele vai para a China já. Aí a China, do outro lado, agora também, uma startup chinesa vem e fala assim: não, peraí, inteligência artificial que vocês estão querendo fazer dinheiro, mas a gente também quer fazer dinheiro por aqui, a gente consegue fazer mais rápido que vocês. Então, olha como tem uma mudança, né, Sidney, daquela cabeça de guerra comercial, né? A gente falava muito sobre guerra comercial 3 anos atrás e ela volta, né? Volta aquela coisa de China e China e Estados Unidos, e o mundo ao redor todo de olho nesse embate, né? Exato. É muito difícil, né, nós corrermos aí, irmos além de China e Estados Unidos, que são as duas grandes potências econômicas que nós temos. E é muito importante que quando a gente fala até mesmo de mercado financeiro, sempre olhar com o quê, né, com um sentido assim maior de cautela. Isso serve tanto para os Estados Unidos, mercado norte-americano, quanto aqui para o Brasil também, que é separar, né, a parte política do que de fato acontece. E aí é muito engraçado porque quando a gente fala de Trump, existe uma diferença muito grande entre a narrativa e o que de fato vai ser colocado em prática. No entanto, que a Bolsa Brasileira sofreu bastante daí recentemente por conta de uma série de possíveis ameaças de tributação adicional em relação à importação, feitas, né, faladas ali por Trump, ali para o mercado norte-americano. E aí quando você olha uma questão como essa, é muito interessante porque, por mais que exista aí essa guerra, esse embate, essa competição de uma forma comercial, existe uma relação de dependência muito grande do próprio Estados Unidos com o mercado chinês. Então existe uma série de deficiências, por mais que seja a principal potência e maior potência econômica que nós temos ao redor do mundo, a China ela acaba sendo uma grande fornecedora estratégica em uma série de setores, principalmente na parte de insumos para a indústria, e inclusive insumos que envolvem aí também o setor de tecnologia para o próprio mercado norte-americano, né? No entanto, que quando existem algumas ameaças, a própria China acaba boicotando os Estados Unidos, que muitas vezes teve que recuar isso aí ao longo da história recente do mercado norte-americano, porque senão ele acaba sendo impactado de uma forma negativa e, obviamente, acaba afetando ali a sua receita. O contrário, ele também
é verdadeiro, né? A China também tem uma dependência muito grande ali dos Estados Unidos. O que me chama bastante atenção é que movimentos como esse, eu vejo ele como uma forma estratégica de, pelo menos, tentar minimizar a dependência que o mercado chinês tem do mercado norte-americano. Então, quando você vê isso, hoje no mundo inteiro a gente fala, basicamente, quando é de inteligência artificial, de chat GPT 4.0, que seja. E aí, quando você vem com uma solução dessa, você para pensar assim, poxa, então Trump está ameaçando, ameaçando, ameaçando. A que ponto isso é prático e não fica somente na pauta da narrativa? E aí você olha para a China, China de fato solta um anúncio como esse de uma parte mais prática, algo que já de fato está sendo anunciado e não é só o pragmatismo da narrativa. Isso acende justamente esse sinal de alerta que obviamente vai ser impactado aí e sentido, né, como um termômetro dentro das empresas do setor de tecnologia. Isso seja no mercado norte-americano ou no próprio mercado chinês, que nessa guerra, neste capítulo da batalha, a gente acaba tendo aí a China saindo à frente e se destacando. E vale lembrar que neste contexto, os Estados Unidos eles vão se sentir completamente ameaçados, porque uma nova tecnologia, ela ameaça essa hegemonia do mercado norte-americano, e vale lembrar que se eu tenho algo muito mais eficiente, com custos menores, outros países tendem a se aproximar, até mesmo comercialmente, da China. E se essa relação ela acaba sendo fidelizada, um dos grandes prejudicados em relação ao domínio mundial da relação comercial, inclusive no setor de tecnologia, vai ser, sem dúvida, o mercado norte-americano. Sidney, vamos dar uma pincelada rapidinha no Ibovespa hoje. O Ibovespa hoje disparando mesmo com tudo isso. Olha que loucura, hein? Aí, o Brasil tá indo bem, enquanto os Estados Unidos estão indo mal, hein? Quem diria? Quem diria? Vamos aí. Então, ó, o Ibovespa hoje disparando com isso tudo. É porque a gente não tem tanta empresa do setor de tecnologia no Ibovespa, é isso? Sem dúvida. O Brasil, ele é basicamente commodities, né? Quando a gente fala principalmente aí em relação a minério e o próprio petróleo. Tem muita coisa para rolar aí dentro de Petrobras hoje. A gente tem um encontro entre o presidente Lula e a presidente ali da Petrobras, em que dos temas será debatida em relação a essa disparidade que nós temos entre o preço internacional e o preço cobrado internamente aqui pela Petrobras. Então, esse é um dos pontos que traz um pouquinho de cautela ali quando a gente fala de Petrobras, mas a China, que é uma das grandes relações comerciais que nós temos, principalmente no que tange o minério de ferro, que é basicamente o maior país que demanda minério de ferro aqui da gente, acaba que está demonstrando aí um cenário de demanda muito grande aí pelo próprio minério de ferro, representado pela cotação do minério de ferro, que hoje ela está em alta. E aí quando a gente olha, se a gente olhar para papéis específicos como Petrobras e a própria Vale, eles sozinhos correspondem ali cerca de 20 a 23% de peso só essas duas empresas dentro do índice Bovespa. Então, teoricamente, se eu tenho essas empresas reagindo de uma forma um tanto quanto positiva, isso vai beneficiar o índice Bovespa, mas acaba contaminando de uma forma boa, se é que assim a gente pode utilizar a palavra contaminando, os outros papéis. Então, o Brasil, ele meio que descola desse temor de fato internacional, justamente porque não tem nenhuma ação, uma grande empresa de tecnologia aqui dentro do mercado brasileiro, e o nosso peso ele está diretamente relacionado às commodities, que hoje até tem um desempenho ok e um tanto quanto positivo. Sidney, perfeito, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Flash News dessa segunda-feira, nessa estreia. Obviamente, as portas estão sempre abertas para você voltar mais vezes aqui, que é sempre uma honra bater esse papo com você. Então, pode vir mais vezes por aqui, viu? Obrigado, agradeço aí realmente o convite, estarei à disposição para novas oportunidades aqui. Muito obrigado, Sidney. Então é isso, gente. Aqui no Flash News a gente vai comentar sempre bastante da notícia do dia, né? O assunto mais importante. Hoje, no caso, a DeepSeek, né? A empresa chinesa aí que anunciou esse modelo de inteligência artificial mais rápido e mais barato que o dos norte-americanos, né? Ela desenvolveu
mais rapidamente, além do código ser aberto, ou seja, tem toda essa discussão sobre programação e fazendo as ações de tecnologia hoje despencarem ao redor do mundo. Eu convido vocês também para daqui a pouquinho, no closing, às 5h30 da tarde aqui na BMC News, a gente continuar acompanhando sobre esse mercado financeiro e no fechamento, entender se esse movimento continuou e o que dá para fazer para se posicionar, se é um bom momento para entrar nessas ações de tecnologia ou se não é. Então, olha, gente, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Flash News. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu te vejo no closing. Até mais tarde. Tchau, tchau!